Gente, olha que pão lindo que tem no vídeo de hoje. Se eu fosse você, eu vinha ver como é fácil fazer esse pão. Se você não me conhece ainda, eu sou a Rose, do canal Na Cozinha com Rose Vasque. Vem que o vídeo já está começando. No vídeo de hoje, gente, nós vamos fazer um pão integral que não precisa sovar, seguindo 5 passos bem simples para que no final nós tenhamos um pão bem gostoso e bem fofinho. Então vamos lá? Então, gente, o primeiro passo é fazer a esponja. Aqui eu tenho 480 ml de água morna. Eu vou colocar metade dessa água por enquanto, tá bom? Ó. Agora eu coloco uma xícara de chá de farinha de trigo integral. Essa xícara que eu tô medindo a farinha, que eu medi os outros ingredientes, tem 240 ml. Então vamos despejar aqui essa farinha. E também, gente, nós vamos colocar fermento. Eu estou usando o fermento biológico seco. Aqui tem 15 gramas. Vamos colocar aqui sobre essa farinha. Aqui, gente, tem meia xícara de açúcar mascavo. Eu não vou colocar todo esse açúcar agora. Eu vou colocar somente 3 colheres para fazer a esponja, ó. 1, 2, 3 colheres, tá bom? Depois, no terceiro passo, eu coloco o restante do açúcar e dos demais ingredientes. Por enquanto, nós vamos misturar a farinha, o açúcar e a água com o fermento e fazermos a esponja, ó. Prontinho, ó. Esponja feita. Agora, o segundo passo é levar essa esponja para crescer. Levar lá no micro-ondas e deixar crescer, então, de 15 a 20 minutos e depois eu volto com vocês, tá bom? O crescimento é o segundo passo da nossa receita, tá bom? Prontinho, gente. Passaram-se 15 minutos, olha que linda a esponja, ó. Nós fizemos a esponja, deixamos crescer e agora nós vamos para o terceiro passo. Então, o primeiro passo foi fazer a esponja, misturar os ingredientes da esponja, né, e fazer ela. O segundo passo foi deixar crescer a esponja. Agora nós vamos para o terceiro passo, que é misturar os demais ingredientes. Agora eu venho com o restante da água, dos 480 ml de água que tinha, eu coloquei metade, agora tô colocando o restante. Venho com o restante do açúcar, venho com um ovo inteiro, ó. Vamos despejar aqui. Meia xícara de óleo, que pode também ser azeite. Só que o azeite, gente, eu acho que deixa um gosto mais forte no pão. Eu não gosto. Se vocês gostarem, não tem problema nenhum. Vamos misturar um pouquinho aqui os ingredientes que nós colocamos junto com a esponja. Agora, gente, eu vou colocar aqui 3/4 de xícara de farelo de aveia, que pode ser também aveia em flocos finos, tá bom? 3/4 de xícara. Vamos misturar também. Aqui eu tenho 4 xícaras de farinha de trigo integral. Lembra que na esponja eu coloquei 1 xícara? Então, aqui tem mais 4 xícaras, ó. Farinha integral. A farinha que eu uso, gente, é a farinha integral Venturelli, tá bom? Eu gosto muito dessa farinha. Mas você use a farinha integral que você tiver na sua casa. E a farinha, gente, nós vamos colocando ela aos poucos, tá bom? Então, lembra, eu coloquei 1 xícara de farinha na esponja. Aqui eu tenho mais 4 xícaras, que eu vou colocando aqui aos poucos. Para nós darmos ponto na massa, tá bom? Se precisar de farinha, eu pego mais um pouquinho, tá? Mas eu mostro pra vocês. Veja como é simples, gente, esse pão para fazer, ó. Nós estamos fazendo o terceiro passo da receita, que é misturar os demais ingredientes. Agora, gente, nós vamos colocar meia colher de sopa de sal. Vejam a consistência da massa, ó, como que tá ficando, ó. Ainda precisa de farinha. Esse pão, gente, a massa dele é um pouquinho mais mole do que o pão sovado, que fica um pouquinho mais firme. Vamos colocar mais a farinha, ó, mais um pouquinho. Sempre aos poucos, viu, gente? Porque o pão integral não pode ficar uma massa dura, ela tem que ficar uma massa bem úmida. Nesse caso aqui, desse pão, que não precisa sovar,
ele vai ficar mais mole do que um pão sovado. Inclusive, gente, eu tenho no canal um pão integral, 100% integral, que não vai farinha branca, sovado. E essa semana eu respondi bastante comentários sobre esse pão. Uma das dúvidas era qual farinha que eu usava e se eu colocava farinha branca junto com farinha integral. Eu não coloco. Realmente é só farinha integral. Olha só a consistência da massa, gente, ó, tá vendo? Vamos colocar mais um pouquinho da farinha, ó. Eu quero mandar um beijo para todas as pessoas que deixaram comentários para mim nesse vídeo do pão integral. Comentários tão carinhosos, gente, vocês me deixaram muito felizes. Que fizeram o pão, que gostaram do pão integral. Então vão lá no canal se vocês não assistiram ainda e assistam e façam esse pão, que é um pão muito bom. Tem gente até vendendo dele. E eu fico muito feliz, viu? Muito obrigada para cada um de vocês que estão deixando os comentários lá desse vídeo do pão integral, tá bom? Ó, gente, como que tá a massa, ó. Ela tá ficando uma massa pesada, mas precisa de um pouquinho mais de farinha, tá bom? Olha aqui. Tá quase chegando na consistência que eu quero. Então, vamos colocar mais um pouquinho da farinha. Aqui já deu de farinha, ó. Daquelas 4 xícaras que eu havia separado, ó, sobrou esse aqui. Eu vou medir para vocês, para falar para vocês o quanto de farinha que eu usei, tá bom? Eu vou misturar aqui com essa espátula por uns 5 minutinhos aqui. Prontinho, gente. Ó, olha a massa, como que ela ficou, ó. Ela ficou bem pesada e bem grudenta, ó. Tá vendo, ó? Ó, vou pegar um pouquinho na mão para vocês verem. Olha a consistência da massa, viu? Então, é assim que tem que ficar. E eu usei aqui, no total, gente, 4 xícaras e meia de farinha integral, ó. Daquela farinha que eu tinha separado, sobrou meia xícara de farinha integral. Então, eu usei 1 xícara na esponja e mais 3 xícaras e meia para dar o ponto na massa, tá bom? Agora, gente, esse tanto de massa aqui, eu vou conseguir fazer 2 pães, que vai dar mais ou menos 650 gramas de massa em cada um dos pães, tá bom? Eu vou despejar aqui metade da massa em cada forma dessa, ó. Essa forma minha aqui, gente, ó, ela mede 10 centímetros de largura por 24 de comprimento e 5 de altura, tá bom? Agora, gente, eu venho aqui com a colher e vou acertando a massa aqui dentro da forma, ó. Se vocês acharem mais fácil, molhe a colher na água e vá alisando assim por cima, ó. Que vai dar certo também. Olha o peso que deu o pão, ó, na forma. Prontinho, gente, ó. Então, nós estamos fazendo agora o 4º passo, tá? Terminamos de amassar o pão, colocamos na forma e vamos levar para crescer. 4º passo. O 5º passo vai ser assar o pão. Eu vou colocar aqui por cima um pouquinho do farelo de aveia para dar um charmezinho aqui no nosso pão, tá? Ó. Aí eu vou deixar crescer, gente, dentro do meu forno desligado, cobertinho com plástico, com guardanapo, até que dobre de volume. Assim que crescer o suficiente pra gente ligar o forno e assar o pão, eu venho mostrar pra vocês, tá bom? Aí a gente vai pro nosso 5º passo, que é assar o pão, tá bom? Gente, voltei, ó, depois de 55 minutos que eu deixei crescendo os pães, ó, eles cresceram bem, ó, dobraram realmente de tamanho, ó. Então, agora, gente, eu vou ligar o forno na temperatura de 180 graus e assim que tiver assado, eu venho mostrar pra vocês. Aqui no meu forno, geralmente assa em 40, 45 minutos, no máximo 50 minutos assa. Quando o pão tiver terminado de assar, eu venho mostrar pra vocês, tá bom? Gente, o pão ficou pronto, ó. Terminou de assar. Eu vou tirar do forno e vou esperar esfriar um pouquinho. Depois eu venho mostrar pra vocês. Olha que ele cresceu bem, ó. Tá bem macio, ó. Depois eu mostro pra vocês, viu? Vou cortar o pão pra vocês verem como que ficou, gente, ó. De antemão eu falo que ficou bem fofinho, ó. Vou apertar pra vocês, gente. Olha que macio, gente. Bem macio mesmo. Vou cortar agora, ó.
Olha a qualidade desse pão, gente. Vocês viram que não deu trabalho para fazer ele, gente? Olha, gente, que fofinho. Tá quentinho, gente. Olha que delícia de pão, gente. Se vocês gostaram, gente, façam na casa de vocês. Muito obrigada para vocês que ficaram comigo até agora. Deus abençoe, voltem sempre. Um beijão para cada um de vocês. Deixem seus comentários e fale da onde você está vendo esse vídeo. Beijo, tchau, Deus abençoe, muito obrigada.